Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje eu vou falar de um assunto que vocês gostam, vocês adoram quando a gente fala de técnicas de narrativa. Mais especificamente, hoje eu vou falar do arco narrativo. O que é o arco narrativo, como se constitui, quais são os elementos do arco narrativo, e para falar dele vou trazer uma teoria da Jane Vanderburg, uma autora, uma romancista norte-americana. Então não deixe de se inscrever no canal, de colocar o like nesse vídeo, deixar nos comentários também perguntas que vocês tenham, sugestões de bons arcos narrativos, de bons seriados, bons filmes, bons romances. E, claro, compartilhar esse material, esse conteúdo com mais pessoas, para que a gente possa continuar produzindo aqui no canal esse conteúdo gratuito, que é parte do nosso curso de formação de escritores. Uma partezinha aqui do que a gente faz de formação de escritores, a gente traz aqui no canal para compartilhar com vocês. Depois da vinheta, então, a gente começa. O conceito de arco narrativo se popularizou nos quadrinhos, mas esses seriados grandes, com muitos personagens, muitas temporadas, também acabaram trazendo à tona de volta o conceito do arco narrativo. Esse conceito, claro que ele é importante em narrativas longas, em sagas, em seriados, mas também na escrita de um pequeno texto, de um conto. Então vale a gente olhar aqui para o conceito de arco narrativo. E eu gosto de trazer o elemento da Jane Vanderburg. Ela traz uma ideia de que escrever é fácil. Uma história precisa apenas de elemento A, B, D, C, E. Os americanos adoram esses jogos de palavras, essas técnicas um pouquinho mais construtivistas, né? quase como fórmulas. E a Jane traz para nós, deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela, ela traz para nós essa ideia do A, B, D, C, E. O que é o A, B, D, C, E? O A é o que ela vai chamar de ação, é a chamada para ação. Eu costumo dizer que uma história começa de um conflito. Nós temos um cenário, um ambiente, de repente algo acontece e aí surge a história, começa o arco narrativo. Esse algo que acontece pode ser algo ruim, mas pode também ser algo bom. Uma pessoa se apaixonar ou ganhar na loteria também gera conflitos, gera novas demandas, inicia um novo arco narrativo. Então, a história começa de uma ação ou de um conflito, se vocês assim preferirem. O B é o que ela chama de background, e a gente vai chamar aqui de ambientação. É a ambientação da história, onde aparecem o cenário, aparecem os elementos, as demais pessoas com quem convive aquele personagem. E notem que a Jane coloca o B depois da ação. Ela coloca a ambientação depois do conflito, depois da ação aparecer. O D é o desenvolvimento. Então a história começa a se desenvolver. Aquele conflito iniciado aqui no A, ele começa a se desenvolver até chegar no ponto mais alto, que é o clímax. E ela aqui coloca como crises. Então esse C seria o ponto alto do conflito, seria o clímax do conflito. Algumas histórias terminam no clímax. O clássico Romeu e Julieta, por exemplo, termina no clímax. Outras histórias, especialmente narrativas longas, elas têm o que a gente chama de finalização ou ending, que é algum elemento posterior para que não acabe lá no topo, lá na maior tragédia ou lá no ponto mais alto. Eu brinco que nas novelas da Globo são aquelas cenas de casamento, aquele último capítulo que na verdade não acontece nada, é só uma finalização daquilo que aconteceu no penúltimo capítulo. Então, o E é o ending, a finalização, é o enfraquecimento, é para que a história não termine naquele ponto mais alto, para que ela dê uma acalmada antes de finalizar. Em algumas histórias, isso também é gancho para um outro conflito e começar um outro arco narrativo. Muitas histórias são feitas assim. O próprio Harry Potter tem diversos arcos narrativos ao longo da história. Mas a gente já vai ver quando nós temos mais de um arco narrativo na mesma história. Por enquanto, deixa eu comentar que, embora a combinação aqui A, B, D, C, E seja fácil de decorar, seja boa, eu acredito que nós deveríamos fazer uma adaptação, porque a ambientação da história, ela acontece também antes da ação. Em muitas histórias, a gente começa ambientando a história, depois tem o conflito que vai gerar o arco narrativo, que vai iniciar o arco narrativo, e aí nós temos o desenvolvimento. Pode ter um pouco de ambientação junto com o desenvolvimento? Pode, porque as coisas não são estanques, né? A gente pode, enquanto está desenvolvendo ali o conflito, também naturalmente vai ambientando, trazendo novos elementos, novas informações, novos personagens. Mas a ambientação, ela, em geral, acontece antes de aparecer o conflito. Bom, aí nós temos aqui o clímax e a finalização. Então, lembrando,
Um arco narrativo, um conflito, ele pode surgir de algo ruim ou de algo bom. O que importa é que ele tire o personagem da zona de conforto, que ele faça com que o personagem saia da planície para que ele viva uma história. E nesse aspecto é importante que ao final de uma história haja alguma transformação com esse personagem. Por isso que mesmo que a história termine no clímax, a gente pode dizer que o arco narrativo daquele personagem se concretizou. E não quer dizer que o personagem vai conseguir aquilo que ele quer. Então, digamos que no Romeu e Julieta, um quer ficar com o outro. Isso é o que faz eles saírem daquela vida deles em que eles estavam na zona de conforto e que eles comecem um arco narrativo. No momento em que eles conseguissem se desvencilhar das famílias e fugissem juntos, nós teríamos um desfecho desse arco. Poderia começar um outro arco, com a perseguição das famílias até aquele casal. Mas, no caso de Romeu e Julieta, a morte trágica deles ao final é uma solução do arco. Não é uma solução que a gente esperava, não é uma solução boa, mas, de certa forma, aquele conflito está terminado, aquele conflito se finalizou. Se a gente pegar uma história, por exemplo, Moulin Rouge, em que um dos dois do casal acaba falecendo e o outro não, aquele conflito também se terminou, porque o arco narrativo ele também se concretizou. Tá bem? Então, o arco narrativo ele precisa ter algum tipo de desfecho ou a sugestão de um desfecho, porque a ideia de uma narrativa é que um personagem saia transformado, por menor que seja. No conto, a transformação, por vezes, é uma epifania, é uma reflexão. Vamos pensar no Pai contra a Mãe, do Machado. A construção toda leva a uma reflexão do João Romão, que estava perseguindo lá a escrava. Então, na verdade, o arco narrativo ele não precisa ser algo grandioso, definitivo, mas precisa haver alguma transformação do personagem para que a história se justifique, para que haja sentido que a gente conte aquela história. E aí eu comentei com vocês que a gente pode ter numa narrativa longa ou num seriado vários arcos narrativos sobrepostos. Isso no conto não é comum. O conto é a história de um conflito. Mesmo a novela é a história de um personagem. Nós não vamos ter tantos arcos narrativos assim. O que nós podemos na novela é ter mais de um arco narrativo do mesmo personagem que vão circundando um grande arco narrativo daquela história. Mas em um seriado, ou mesmo numa narrativa longa, num romance, pensa aí Tempo e o Vento, o próprio Guerra e Paz, Morro dos Ventos Vivantes, ou o Cem Anos de Solidão, enfim. Romances, em geral, tem vários personagens, vários núcleos narrativos, e cada um deles tem o seu próprio arco narrativo. E a gente vai perceber que existe um arco narrativo que é o arco narrativo da história toda, que dá para dizer que abarca toda a história. Mas ao longo da história, novos problemas começam, como tem esse gráfico aqui. Novos conflitos surgem, e aí novos arcos narrativos se abrem. Alguns arcos narrativos duram menos, eles não vão até o fim da história, porque os problemas se resolvem. Lembrando, o problema se resolver pode ser para o bem ou para o mal, mas de certa forma aquele conflito, aquele arco narrativo se fechou. Por outro lado, outros arcos narrativos vão até o desfecho. Alguns surgem e vão até o desfecho. E às vezes tem arcos narrativos que se tocam. E eu acho muito interessante quando a gente está vendo ali um seriado ou vendo um romance e há um capítulo em que diversos dilemas se encontram naquele capítulo, depois a história vai avançando. Eu acabei de ver, por exemplo, o Task na HBO. No Task tem alguns momentos, algumas cenas em que os três núcleos narrativos se encostam, se tocam, e isso mexe com todos os arcos. Cada arco tem um desdobramento de acordo com aquele encontro que houve naquela cena. Alguns arcos vão se encerrando, outros arcos ficam mais fortes, outros arcos permanecem no mesmo tom. Mas notem como é interessante pensar nisso, né? E eu me prestei, lendo o livro Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, e poderia ter feito isso com outros romances ou com seriados, a anotar quando que o arco narrativo começa, quando o arco narrativo termina. E também observando personagens coadjuvantes. Então, no caso ali do livro do Daniel Galera, ele tem algumas namoradas. A Dália aparece aqui no capítulo 2 e depois não aparece mais no capítulo 6. Mas o arco narrativo dela é concluído. Não fica como a gente chama de uma barriga no texto, não fica faltando nada naquele romance. É concluído aquele arco narrativo. Depois ele vai conhecer, por exemplo, a polaca, e o arco narrativo dela começa no 7 e se conclui lá no final do livro. Na verdade, ela é aludida no prólogo, né? Mas esse prólogo aqui eu acho muito interessante, mereceria um outro vídeo. E claro que o arco narrativo do protagonista é um arco narrativo que perpassa toda a história. E, em geral, como também está nesse gráfico, o arco narrativo do protagonista vai ter o ápice dele mais para o final do que o arco narrativo dos coadjuvantes. Afinal de contas, aquela história, no fundo, é sobre aquele protagonista. Há casos de romances e de seriados em que não há tão claro qual é o protagonista.
por exemplo, 100 Anos de Solidão, ou mesmo O Tempo e o Vento, aqui do Érico Veríssimo. Por quê? Porque há vários protagonistas, há vários núcleos narrativos, por vezes até em épocas diferentes, então esse protagonismo ele se dilui. E aí a gente teria que pensar se o arco narrativo, nesse caso, ele é nesse formato aqui, que eu coloquei para vocês, ou seria um arco narrativo que vai mais ou menos assim. O problema nunca se resolve por completo, por isso que um arco narrativo novo surge, mas também um arco narrativo vai dando lugar a outro arco narrativo, e aqui já, inclusive, com outros protagonistas. É uma forma também de desenhar esse conceito. Mas espero que tenha ficado claro para vocês a importância do arco narrativo, a importância de que algo aconteça com aquele personagem. Se for narrativa longa, cuidem não apenas do arco narrativo do protagonista, mas também dos coadjuvantes, para ver se a história deles se justifica, se a história deles tem algum tipo de desfecho, mesmo que às vezes não tão explícito. No caso do Barba Ensopada de Sangue, alguns desfechos de arco narrativo não são tão explícitos, são mais implícitos. Mas nós vemos ali um fechamento daquela história, não fica interrompido, não fica esquecido o personagem no meio do romance. Certo, gente? Não deixem, então, de se inscrever no nosso canal, de colocar aqui no vídeo o like de vocês. E se ficar com alguma dúvida, coloquem nos comentários, eu leio e comento com vocês pessoalmente o que está aqui no YouTube.